Olá, boa noite. Deixa eu colocar aqui. Boa noite. Vocês estão bem? Bom, não consigo fixar para variar, eu não consigo fixar o comentário. Mas enfim, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a uma live aqui no Nana Dridiga. Oi, Ale, tudo bom? Você tá me ouvindo? Manda um joinha. Se estão me ouvindo. Hoje nós vamos conversar com a Bela Oyá. Ela é candidata escolhida por convenção a vereadora do estado de São Paulo. E ela vai vir aqui hoje para a gente conversar sobre a importância da mulher na política. A Bela é mais uma das pessoas que eu conheço que que é candidata a vereadora nessa próxima eleição. Eu já comentei com vocês que eu conheço algumas pessoas que são pré-candidatas e outras que são candidatas. Busquei falar com a maioria delas aqui. E espero que vocês estejam acompanhando esse bate-papo, que vocês tenham gostado desse bate-papo. Mande aqui as suas perguntas para a Bela. Eu vou colocar ela aqui para a gente começar. Peraí. Eita, Bela, não tô conseguindo. É assim, gente, a tecnologia é uma delícia. Oi, Vilma, boa noite. Seja bem-vinda. Bom, eu não tô conseguindo chamar a Bela. Bela, me manda uma solicitação, por favor, para eu poder te incluir aqui. Imagina, obrigada a você. Manda um convitinho para mim, Bela. Eu não tô conseguindo te colocar aqui a saga, né, de fazer a live com a Bela. E não consegui incluir ela. Aê! Vamos ver se entra. Então é isso, gente. Vão mandando perguntas. Oi, Bela, boa Oi, noite. Dri. Seja bem-vinda a Você tá mais me uma ouvindo bem? live. Tô super te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Sim. Pessoal que tá aqui, mande um joinha se vocês estiverem ouvindo a gente, por favor. Bela, seja bem-vinda a mais uma live de A Importância da Mulher na Política. Quero Obrigada. ressaltar que não é uma propaganda política, o que a gente está fazendo aqui é só um bate-papo com mulheres que eu conheço, que estão ingressando na política, que são candidatas à próxima eleição. E a ideia é mostrar opções de vereadoras, uma vez que a gente tem por hábito não dar atenção ao voto que a gente dá para o vereador, acaba votando na legenda, porque chega na hora não lembra em quem nem sabe em quem votar. Então, o que eu estou fazendo aqui é isso, trazendo opções femininas para essas pessoas e para conhecer também o trabalho de todas vocês. Bela, começa, por favor, se apresentando. Boa noite a todos. Drica, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Você sempre dando um espaço maravilhoso para as mulheres falarem. Eu acho tudo isso muito incrível. A todos que estão assistindo a live e ainda não me conhecem, meu nome é Bela Oyá, tenho 24 anos e sou candidata escolhida por convenção aqui por São Paulo. E espero que esse bate-papo traga novos olhares para tudo, a questão da política, a questão da representatividade feminina, a questão da representatividade e protagonismo jovem também.
Então, muito obrigada mesmo, Rodrigo, pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Bela, para começar, me responde, qual é a importância da mulher na política segundo o seu ponto de vista? Então, essa é uma discussão que está tendo muito, principalmente em 2020, tendo em vista que na última eleição para vereança a gente não atingiu nem 30%, né, das vagas que normalmente seriam uma espécie de cota de todos os partidos. Então, a gente nem atingiu essa vaga. Então, em 2020 está sendo muito questionado a representatividade feminina na questão legislativa, executiva, enfim. Como hoje estamos falando sobre o papel da mulher vereadora, quando a gente fala de mulher na política, a gente vê que as nossas pautas não são discutidas se a gente não estiver lá. É um espaço extremamente ocupado por homens e a gente vê que esses homens não estão questionando as pautas femininas. Então, a gente vê que essa ausência que a mulher faz na política é de extrema importância, porque se a gente não estar nesse espaço, se a gente não ocupar, se a gente não, na verdade, esmurrar a porta e entrar, né, Drica, que nem a gente costuma falar, a gente, felizmente, não tem nossas pautas discutidas. Então, a maior importância hoje que eu vejo de uma mulher ser eleita é que a nossa voz, de alguma forma, seja ouvida, nem que seja por uma, duas, três mulheres, mas quanto mais vagas a gente tiver, mais espaço a gente ocupa e ainda mais assim a nossa voz é escutada. Então, a importância hoje é assim, de suma importância, porque de verdade eu vejo que a mulher ainda não se enxergou nesse espaço, que é um espaço extremamente machista ainda. Sim. Para a galera que está chegando, boa noite. Hoje a gente está conversando com a Bela sobre a importância da mulher na política. Bela, me fala, por que você quis entrar para a política? O que despertou essa vontade? Bom, na verdade, assim, Drica, é uma longa história, né? As pessoas Fica à veem. vontade. Eu falo muito, você sabe. As pessoas veem essa divulgação, né, tão repentina, eu acho que eu como candidata, mas se as pessoas veem um pouquinho da minha trajetória, percebe que eu sempre tive nesse meio, né? A minha mãe, ela sempre foi militante, ela sempre foi à frente de muitos movimentos e eu acabei aprendendo muito, muito do que eu sei hoje com ela, né? Então, em 2016, eu tive a oportunidade também de ser assessora da minha mãe, com 16 anos, e aprendi muito também com o netinho de Paula, quando ele era vereador. Foi um dos primeiros vereadores que me deu oportunidade de aprender dentro da Câmara. Então, com 16, 17, 18 aninhos, foi quando o netinho foi eleito, eu estava na Câmara, eu estava fazendo o trabalho. Então, muito das coisas que eu sei hoje eu aprendi dentro da Câmara mesmo. Apesar de que o meu papel hoje, lá na época, era reservado para a juventude, eu comecei a entender como que funcionava todo aquele mecanismo. Então, em 2018, eu fui candidata a deputada estadual por influência mesmo da minha mãe, por influência da minha família, por todas as pessoas que me conheciam, percebiam que eu sempre tive assim à frente, né, de várias coisas e falou: para você conseguir fazer mais pela juventude, pela mulher, você precisa estar lá dentro, né? Porque apesar da gente ser um agente cultural, um agente social, a gente sabe que a gente não tem muita força aqui fora. Então, tanto na questão de representatividade, tanto na questão de poder fazer algo de fato, a gente precisa estar lá dentro. Então, aí me ocorreu esse convite em 2018 para ser candidata a deputada estadual. E agora, em 2020, o convite veio novamente. E, obviamente, que eu aceitei, apesar de ser uma nova experiência para mim também, porque a gente vai trabalhar só em São Paulo, no município de São Paulo. Mas eu acredito que a gente tem que tentar, sabe, Drica? Tudo na vida é uma Uhum. tentativa. Então, se a gente não se arriscar, não se comprometer e mostrar para outras pessoas que é possível, a gente sempre vai ficar muito estagnado, muito parado. Então, é por isso que a minha vontade tanto de estar lá dentro, para que a minha voz seja um eco de vozes de outras mulheres, sabe? Sim. É de extrema importância que a gente tenha esse olhar feminino para todas as questões, né? Sim. Eu tenho repetido muito isso aqui durante as lives, para todas as mulheres que passaram aqui, passou a Cláudia depois dos 40, passou a
Ai, gente, esqueci o nome da mulher. Mas enfim, Não faz mal. passou a Lígia Gelantônio e a Kate também passou por Sim, aqui. E todas elas trouxeram cada uma um ponto de vista bem expressivo nessa necessidade de ter mulheres falando sob o olhar feminino dentro da política, né? sim. Que as nossas pautas acabam não sendo mesmo abraçadas da maneira como a gente gostaria. E me fala então, qual que é a sua pauta? Dri, antes de mais nada, eu gostaria de dar uma boa noite a todos que estão entrando. Eu vi que a Kuzli entrou. Kuzli é um centro de Umbanda que sempre esteve presente nos meus atos, nos meus movimentos. Então, um beijo, mãe Tatiana Jansan, sua benção. Eu queria quebrar um protocolo aqui para saudar a Kuzli. Bom, Drica, Imagina. hoje Aproveito também para dar boa noite para a Lili, que passou aqui e falou boa noite. a Lili, um beijo. Espero ver você domingo. Mais tarde a gente fala sobre isso. Vamos aqui para a pauta. Então, Drica, hoje a minha pauta é muito focada na questão da mulher, né, dos direitos das mulheres, mas também é muito focada na questão da juventude. Então, a juventude está muito ligada à cultura, né? E eu vejo que também essas pautas não são muito discutidas e são muito descriminalizadas. Desculpa, muito criminalizadas. E então eu vejo que a Uhum. juventude e cultura precisa também estar presente na política, porque como eu saí com 22 anos na política, eu percebi esse preconceito no olhares de quem estava lá há muitos anos, né? Então, pô, ela é jovem, ela não tem bagagem, ela não tem Uhum. experiência, o que que ela quer fazer aqui nesse meio, né? Então, eu percebi que são pautas também que não são discutidas. Então, a juventude em vários âmbitos, a cultura em vários âmbitos, a mulher em vários âmbitos. Esse é o meu foco principal hoje. Sim. Legal. Aproveitando que você já falou da cultura, qual que é o seu olhar sobre a cultura aqui em São Paulo? O que precisa ser feito e o que você acredita que pode contribuir? Eu acho que as ações hoje dentro da periferia aumentaram muito, bastante. A gente vê vários centros de cultura hoje espalhados pela periferia, só que, infelizmente, não adianta ceder o espaço, não adianta ter o local se você não tem estrutura para esses jovens realmente trabalhar, fazer o trabalho cultural e expandir cada vez mais esses trabalhos. Hoje a periferia ela está crescendo culturalmente, ela está sendo vista, né? E a gente vê até pelo funk, né, Drica, que era tão criminalizado uns anos atrás, hoje em dia é o maior centro financeiro aqui, principalmente de São Paulo e Rio. Então, a cultura jovem hoje sempre foi muito criminalizada, a cultura afro, a cultura periférica. Então, o meu objetivo também é ter mais ações dentro e fora da periferia, mas com um olhar muito para a periferia também, para que esses jovens se sintam em casa, se sintam à vontade e que tenha cultura e lazer em bairros, em comunidades que hoje não tem. Então, assim, a gente percebe essa ausência, essa falta e essa necessidade que o jovem precisa de cultura. Sim. Você pretende utilizar os mecanismos e aparelhos que já existem dentro das periferias ou pretende incluir esse jovem nos mecanismos e aparelhos que a gente tem fora da periferia? Porque essa pergunta? Porque eu Uhum. entendo que na periferia o jovem não entende o funk, por exemplo, como uma cultura dele. Ele entende que cultura é passear na Paulista, visitar É algo museu de e fora, etc. exatamente. Isso. Como que você vê isso? Então, eu vejo que nem eu pontuei no começo da frase, eu vejo que a periferia está crescendo culturalmente. Então, quando essa cultura cresce, a gente percebe que as pessoas começam a olhar e falar assim, não, mas peraí, isso é meu lugar. Essa é minha cultura. Então, quando a gente começa a se ver e estar dentro disso, eu acho que tudo muda, sabe, Drica? Então, assim, eu tenho esses dois olhares. Eu entendi sua pergunta, eu tenho esses dois olhares. É importante também trazer um pouquinho para esses jovens um outro lado de tudo isso, sabe? Mas eu acho que a maior importância mesmo é trabalhar com o que já temos, mas de uma forma melhor, sabe? Eu acho que tudo é feito com diálogo. Então, sei lá, uma vez por mês, a gente trabalhar um bairro e tentar ouvir esses jovens, porque a política está sempre implantando o que eles acham que querem para a gente, sabe? Então, então eu Uhum. vou criar essa lei, eu vou criar esse espaço, mas nunca com diálogo. Você nunca viu, por exemplo, um vereador, sem ser na época de campanha, dialogar com essa juventude. O que essa juventude quer?
que você quer aqui no seu bairro, qual tipo de trabalho que você quer, qual tipo de centro você quer. Então, eu acho que falta muito diálogo. E eu, como sou jovem, eu aprendi isso de muito cedo, né? Ainda mais nessas manifestações que teve em 2013. Eu acho que quando a juventude se junta, eu acho que aí a gente tem voz. Então, eu acho que, assim, muitas pessoas perguntam, mas Bela, o que que você vai fazer quando ser eleita, por exemplo? Eu sempre respondo, eu preciso dialogar com essas pessoas. Não adianta eu dar só o meu ponto de vista, só o que eu quero, só o que eu pretendo, porque esse trabalho não vai ser só para mim, vai ser para outras pessoas que estão da periferia, são para os jovens também aqui do centro, enfim, mas assim, a gente precisa estar sempre dialogando, porque são eles que vivem lá 24 horas, né? Que os vereadores só passeiam pelo bairro. Os jovens estão lá 24 horas, então é importante dialogar com esses jovens, com os moradores e perguntar o que que você quer hoje, entendeu? Eu acho que falta muito isso. Bacana. Que é uma característica, acredito eu, da maioria das candidatas que passaram por aqui, que pregam que para que a gente faça política, a sociedade tem que ser participativa, né? Exatamente. Não tem como a gente fazer política se a política não permanecer, se a sociedade não permanecer próxima. E se ela não exigir, e não cobrar, e não dar visão às pautas que estão acontecendo, é de suma importância. Exatamente, Pri. E como que você vê o empreendedorismo feminino? Você tem alguma pauta para o empreendedorismo feminino? Sim, na verdade, essa é uma das pautas que a gente está sempre discutindo também, principalmente ainda voltando para as mulheres periféricas, porque eu sou, desde os meus 16, 15, 16, eu organizo eventos, né? E nos meus eventos tem sempre a presença de empreendedorismo, principalmente feminino, e empreendedorismo afro. Então a gente vê que essa questão do empreendedorismo não está sendo também considerada. É mais uma pauta que não está sendo considerada. Então as mulheres elas sempre trabalharam, sempre, ainda mais com artesanato, ainda mais por conta própria, ainda mais sendo mãe, ainda, entendeu? É sempre um milhões de coisas que uma mulher faz. E quando a gente fala de empreendedorismo negro, a gente também vê que essa pauta não é discutida. Então, sim, eu pretendo também criar alguma espécie de valorização para esse trabalho, novamente com diálogo. Porque, assim, apesar de eu querer fazer as coisas, não é o meu lugar de fala, né? Apesar de ser também. Mas quando a gente fala de empreendedorismo negro, a gente vê muito a questão de manual, algo manual, trabalho manual. Então, a gente pretende também criar algum espaço ou algum diálogo que a gente tenha pelo menos uma capacidade de ter, de poder ajudar essa mulher todo mês com alguma espécie de encontro cultural para que ela possa apresentar seu trabalho ou sei lá na internet tentar fazer alguma ação, porque assim as mulheres estão trabalhando, estão fazendo, mas essa pauta não é discutida. Compreendi. Verdade. A gente vê que boa parte das lanchonetes que tem na periferia, quem está à frente é a mulher, a barraquinha da frente da escola, quem está na frente é a mulher, né? O Lideranças empreendedorismo feminino comunitárias, é sempre a mulher, né, que está à frente dessas coisas e a gente não vê mesmo um respaldo para que o exatamente. trabalho seja feito, né, da maneira como deveria ser. Se tivesse um respaldo, talvez o trabalho delas tivesse uma maior visibilidade, né? Exatamente. E até aproveitando esse questionamento que você falou sobre as mulheres estarem em frente de lanchonetes, enfim, eu também trouxe essa pauta para o meu último vídeo sobre representatividade feminina e eu entrevistei, assim, em off, né, algumas mulheres que eu conheço sobre se elas tivessem oportunidade, se elas seriam candidatas, né, em 2020. E muitas mulheres me responderam que elas não se enxergam nesse espaço. Mas a gente volta a essa pauta, Drica, que a mulher sempre esteve em frente de lideranças comunitárias, em frente de ser agente cultural, ser agente social. Então, se você pega um bairro, por exemplo, da Zona Sul, se você perguntar quem cuida desse centro cultural, quem está à frente desse evento, enfim, sempre vai ser uma mulher. Então, a mulher ela sempre teve o poder de comunicação, eu acho. E quando uma mulher que esteve sempre à frente da comunicação vira para uma outra mulher e fala, eu não me enxergo nesse espaço, tem alguma coisa errada, entendeu? Então, assim, eu acho Sim. que
que o empreendedorismo também é político, sabe? Também é um ato político. Então a gente tem que sim entrar com calma em todas as pautas, em todos os diálogos, mas sempre estar presente de uma forma ou de outra. Sim. E sobre a segurança, Bela? Qual o seu olhar sobre a segurança? Então, Drica, nem sei se eu comentei com você, eu comentei com uma amiga minha hoje, eu me sinto muito insegura na rua. Eu, como mulher jovem, teve um caso em 2017 que eu fui seguida por um homem até a casa da minha tia. Isso assimila muito a segurança com o assédio. E isso assimila Uhum. muito a questão feminina também. Então, quando fala de segurança pública, eu acho que também estão esquecendo dessa pauta que é a segurança da mulher. Então, sempre quando me perguntam, me questionam sobre segurança, eu coloco a mulher em primeiro lugar. Então, quando a gente se enxerga, quando a gente se vê na rua, por exemplo, ou no metrô, ou em espaços públicos, a gente não se sente segura. Então, eu estou querendo ainda não está formado, mas eu gostaria de criar, sim, um projeto onde seja disponibilizado, nas ruas, um portal que a mulher possa se sentir confortável. Então, fora as delegacias femininas, por exemplo, a gente criar um espaço em alguns acessos, onde a mulher possa ir fazer uma espécie de boletim de ocorrência, só que mais voltada à questão de segurança mesmo. Então, assim, por exemplo, se ela sofreu um assédio no metrô. Não sei se você esteve presente no carnaval esse ano, antes da pandemia, mas durante o carnaval a gente encontra esse espaço. Acho que foram mais de 1.000 distribuídos só no centro, onde a mulher poderia, se sofreu algum assédio, se algum homem perturbou, ela poderia estar nesse espaço. E desse espaço Inclusive, foi o primeiro carnaval, né, que foi o teve isso, primeiro. não foi? Então, se E a eu gente vi tem. muitas. Eu vi eu vi muitas mulheres se Sim, sentindo mais seguras. sim. Então, Não se a vi gente. muita procura pelo espaço, mas eu percebi que todo mundo estava mais seguro, estava se sentindo mais confortável em Então, eu acredito. estar presente no carnaval. Exatamente. Então, acho que assim, se a gente tem a possibilidade de colocar esses espaços durante um período do carnaval, por que a gente não pensar no projeto para que esses espaços continuem fora dessa data? Então, quer dizer que a mulher só sofre Uhum. assédio no carnaval. Então, que a mulher só se sente segura no carnaval. Não, é todos os dias. Então, é por isso que a minha pauta é sempre muito voltada à mulher. E para que isso aconteça, eu preciso dialogar com outras mulheres, né? Porque eu sempre costumo dizer, não meça a vida do outro pela régua da sua vida, né? Então, assim, Sim. existem mulheres e mulheres, então é importante sempre dialogar. E durante toda essa live eu vou falar, Drica, tem que dialogar, não sou eu que falo, tem que dialogar com essas mulheres, tem que. Eu acho que tudo é uma questão coletiva, não existe nenhum ponto individual, sabe? Então, assim, tanto Uhum. na questão de juventude, tanto na questão de mulher, enfim, eu acho que tudo é uma questão de diálogo. Com certeza. E sobre a mobilidade urbana? O que você tem em mente para desenvolver nesse aspecto? Então, Drica, sobre isso eu nunca pensei, nunca parei para pensar de verdade, assim. Tô sendo bem sincera com vocês da live. Então, como meus questionamentos sempre foram muito pautados em outros assuntos, eu nunca parei para pensar sobre isso. Justamente porque eu nunca dialoguei com outras pessoas a respeito disso. Então, infelizmente, eu não tenho uma resposta certa para te dar hoje. Quem sabe na outra semana você me pergunte e eu já falo, Drica, o meu projeto é esse, mas de verdade agora eu não tenho nenhuma resposta para você, porque tudo é uma questão de diálogo mesmo. Entendi. Posso dar uma sugestão Claro, sobre esse você vai ser assunto? minha assessora. É... então, a mobilidade urbana, eu vejo que a gente tem ainda muita necessidade de sinalização correta, principalmente para o pessoal que é PCD, que tem Sim, qualquer tipo de deficiência. As calçadas não são regulares, tem muito buraco. A sim. gente não tem um farol que emita som para que uma pessoa cega consiga ter autonomia para atravessar a rua com o farol fechado, ela fica dependente de outras pessoas. Aquela Eu faixa mesmo. amarela da calçada. Sim, Drica, de Aquela. verdade.
sem óculos eu não enxergo nada. Então, pro semáforo, se ele está fechado ou se ele está aberto, eu preciso de ajuda de quem está me acompanhando, minha irmã, minha mãe, porque de verdade eu não enxergo. Uma ótima dica sua. Sim, eu percebo que isso seria um feito muito bom. Não digo que consiga expandir para toda a extensão, mas pelo menos nos principais faróis do centro, da Paulista, dos bairros mais próximos, onde tem muita movimentação de pessoas, como o Tatuapé, o Brás, né? Assim, se conseguir chegar até a periferia é perfeito, porque a gente tem PCD em todos os lugares. Mas eu Exatamente. penso que quando a gente analisa essa pessoa para trabalhar, a gente pensa numa pessoa que tem baixa visão ou que seja cega, ela ir trabalhar, chegar na Paulista, não ter autonomia para atravessar a rua, que isso se torna um grande problema. Uma outra coisa que também é interessante pensar na mobilidade urbana é com relação às passagens de ônibus, né, que tem aumentado muito. E isso acaba dificultando Vou o para mim. trabalhador da periferia. Ai, tá me ouvindo? Tô. Tá me ouvindo agora? Tá. Então, uma outra questão é com relação ao transporte, né? O morador da periferia tem muita dificuldade em se manter no emprego e agora, depois da pandemia, em conseguir emprego porque ele mora longe e a Exatamente. passagem de ônibus aumentou, está saindo, tirar o subsídio da passagem de ônibus, né? Então, o empregador não quer contratar quem mora muito longe, porque ele não quer arcar com o custo dessa da, da, do transporte, né? Eu acho que seria interessante alguma pauta que pudesse ajudar especificamente o trabalhador que mora na periferia, uma vez que é um caso atípico. A gente não está falando de um momento antes da pandemia, a gente está falando de agora, onde muita gente perdeu o emprego, né? Então, acho que vale a pena a gente pensar. Ai, a Bela caiu. Vamos aguardar ela voltar. Eu espero que vocês estejam gostando desse bate-papo. Aproveito para pedir para vocês mandarem perguntas aqui com relação aos assuntos que a gente está abordando sobre política e sobre a importância da mulher na política. Sim, Ale, realmente as vagas de emprego estão pedindo de preferência morar na região. Sim, essa é um reflexo da pandemia, né? É um reflexo da pandemia. A gente teve muita gente que foram mandadas, muitas pessoas foram mandadas embora, e agora a gente tem esse problema de pessoas que foram mandadas embora e que não conseguem arrumar empregos longe, mesmo sendo muito qualificadas, porque a passagem de ônibus está muito cara e agora quem subsidia a passagem de ônibus é o próprio trabalhador, praticamente. Né? Então a gente tem essa dificuldade. E eu acho que tem que rever isso, né? Deixaram de cobrar tiraram o subsídio que era dado, que no fim só beneficiava as empresas de transporte, e as empresas de transporte continuam sendo beneficiadas, né? E o empregado foi o principal maltratado. É ele que está na rua da amargura, batendo de porta em porta e sem ter o respaldo de emprego. Fora as não possibilidades, né? A gente já está com uma quantidade de vaga muito restrita, uma quantidade pouca, e quando tem, é descartado porque você mora fora das regiões centrais da cidade, ou você mora num bairro muito distante, você depende de um ônibus e um metrô. Né? Se você depende apenas do metrô, ainda é possível, mas se você depende de um ônibus ou um metrô, esquece, né? É muito difícil, tá? Muito complicado essa situação. Vamos ver, a Bela voltou. Vamos tentar incluí-la aqui na conversa. Mas obrigada, Lê, pela pergunta. E aproveito para repetir, gente. Mandem perguntas e façam parte do bate-papo, mandem sugestões sobre a importância da mulher na política. Lembrando que ela é candidata a vereadora, então se existe alguma pauta dentro do seu bairro que você acredita que seja importante,
ser tratada, levante aqui, vamos conversar sobre isso. Só mais um instante, estou aguardando a Bela entrar. Uma coisa de doido. A Bela não entrou. Deixa eu ver. Onde ela está? Não, mas está aqui, está aguardando ainda, gente. Só mais um instante, por favor. Ela não está conseguindo entrar. Espera aí. Enfim, faltam mais algumas perguntas que eu vou enviar para ela. Ela não está conseguindo entrar, falta a gente falar sobre. Então, Ale, a internet está bem ruim mesmo. Tá péssima, na verdade. Aqui eu nem falo nada, né? Aqui é uma coisa triste. É... A internet está bem ruimzinha mesmo. A gente. Aqui a gente tem um fator em comum, né? As pessoas roubam os fios de telefone. Então, vira e mexe, a gente fica pelo menos 2 dias sem internet, porque roubaram os fios de telefone. Então, a economia criativa do bairro obriga a gente a ficar sem. Só. Bom, estou tentando, Bela. Estamos tentando. Enfim. Bom, a internet, ela acabou de mandar mensagem que a internet dela lá caiu e que ela está com dificuldade para entrar por conta da internet, né? É como a gente falou, talvez não seja a economia criativa do bairro dela, assim como acontece por aqui, mas de fato a internet dela tá ruim. Às vezes também é horário, tem muita gente utilizando para fazer live, hoje é quinta e sexta, são os horários que tem mais pessoas conectadas à internet. Pode ser isso também, mas enfim, vamos ver se ela consegue entrar. Vamos ver se ela consegue entrar. Olá, Sandiele, boa noite, tudo bem? Nós estamos pausados agora, aguardando a Bela voltar. Nosso bate-papo aqui é a importância da mulher na política. Se você tiver algum comentário, alguma observação para fazer com relação ao seu bairro e às necessidades que seu bairro tem, manda aqui para gente. A nossa convidada de hoje é a Bela Oiá. Depois vocês entrem, por favor, nas redes sociais dela. É @Bela com 2 S, O-Y-A. Bela Oiá. E o nosso bate-papo é sobre a importância da mulher na política e ela está trazendo a pauta dela, né, uma vez que ela é candidata a vereadora pelo Partido Liberal. Ela já é candidata, ela não é mais pré-candidata, né? Então, ela trouxe algumas observações com relação a alguns temas. Relembrando aqui, a pauta dela é mulher e juventude. E a gente já conversou sobre mobilidade urbana, empreendedorismo feminino, sobre as questões de segurança que envolvem a mulher em particular, por conta da pauta dela ser essa. Então,
a prioridade dela é a mulher. E falta a gente falar sobre moradia e escola, porém, ela caiu. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou derrubar todo mundo, vou sair e vou voltar para ver se a gente consegue finalizar a live com essas outras duas observações, tá bom? Voltem aqui daqui a pouquinho. Até mais, beijo.